vocês viram o rumo que tomou o caso Mariana Ferrer? Para quem achou que esse caso tinha se encerrado, o STF ontem determinou o retorno dos autos à primeira instância para um novo julgamento. Anulou tudo. Disse que deve ser julgado novamente por um novo juiz e um outro promotor. O caso Mariana Ferrer, para quem não lembra, trata de uma acusação de uma pessoa, de um empresário que teria dopado e abusado sexualmente dela aqui em Florianópolis no ano de 2018. O processo tramitou e durante a audiência o advogado teria utilizado de sarcasmo, ironias, ofensas, humilhações e insinuações sexuais a favor do seu cliente e o juiz e o promotor não se manifestaram, deixando isso tudo acontecer, deixando a vítima em uma completa situação de humilhação durante a audiência. Isso foi amplamente divulgado, a vítima chorando, a vítima pedindo para que ele não a tratasse assim, mas ainda assim o processo continuou. O resultado, não necessariamente em relação a isto, foi a absolvição do acusado. E eu gostaria de tratar um pouquinho a respeito disso neste vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é o Esclarecidamente, meu canal no YouTube. Curta, compartilhe, deixe seu comentário porque você tem todo o direito de saber. É importante salientar que a estratégia de defesa, a forma de inquirição de testemunhas, tudo isso é muito particular de cada advogado. Eu particularmente não gosto, não tenho este perfil de ficar denegrindo ninguém, seja quem for. Não costumo ficar batendo bocas, não costumo ficar trazendo elementos alheios ao processo para o processo, a não ser que esses elementos sejam muito importantes para demonstrar alguma questão dos autos. Principalmente em relação a crimes da estrutura de crimes de abuso sexual. Eu tenho bastante experiência, inclusive, para identificar, apontar e demonstrar nos autos falsas acusações. Tenho sucesso em vários processos nesse sentido, sem precisar de usar de outros elementos argumentativos e até mesmo de descredibilização da vítima. Neste caso, é claro, nós temos aí que o advogado utilizou da estratégia dele, até porque na época não existia nenhum tipo de penalização em relação a isso. Veja que o artigo 400A do Código de Processo Penal, ele veio fazer parte e integrar o Código Penal justamente a partir desse caso, deste fato. Nós tivemos aqui uma alteração legislativa que criou o artigo 400A, que traz a seguinte questão. Na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, sendo vedadas, a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto da apuração nos autos, a utilização de linguagem de informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. O que isso significa? É porque, no caso, quando o advogado passou a trazer elementos alheios aos fatos, trouxe imagens que trariam uma certa questão relacionada à vida sexual da vítima, trazendo outros elementos que não diziam respeito, mas sim diziam respeito mais à conduta dela, o promotor e o juiz não se manifestaram. E aí, então, é aí que veio maior reprovação em relação à condução dessa audiência. E nesse sentido, essa nova lei veio para impedir esse tipo de situação. Então, naquela época, o advogado ainda não havia nenhum tipo de impedimento a isso. Hoje já temos em relação a isso, justamente por causa do artigo 400A. E é claro, nós temos que compreender que o advogado utilizou aquela situação e não sendo ali nenhum tipo de questionamento por parte do Ministério Público, tampouco do juiz, ele se sentiu à vontade, ele viu que estava dentro de uma estratégia correta naquele momento. Embora moralmente reprovável por muita gente, por muitas pessoas, e até mesmo como eu disse, eu não utilizo esse tipo de condução para uma inquirição, mas naquele momento deu certo, ele conseguiu inclusive a absolvição. Mas é claro, nós temos que observar que a absolvição também não se veio só por causa desta inquirição com a testemunha, com a vítima no caso, mas sim por um conjunto probatório que levou também à absolvição. E é claro que isso tudo foi observado pelo juiz. E eu penso que talvez, mesmo com o retorno do processo para o primeiro grau, temos que ver quais são as provas que o STF teria aparentemente anulado. O que o STF anulou? Ele anulou todas as provas são ilícitas, vai ter que produzir tudo de novo. Existem provas que são irrepetíveis, provas
periciais, outras testemunhas não vão mudar o seu relato, talvez apenas a forma como vai conduzir ali a inquirição com a vítima. Será que isso vai mudar a verdade dos fatos e realmente agora vai condenar o acusado? É preciso observar que o conjunto probatório, muitas vezes, ele está bem em contradição com a palavra da vítima, que vai levar novamente a uma possível absolvição deste empresário, se este for o caminho que nós observamos em relação à prova. O STF trouxe ainda uma discussão ampla durante o voto, durante toda aquela sessão em plenário, elaborando uma tese para as questões relacionadas à apuração de crimes dessa natureza. E aí eu tenho que a tese que ficou levantada, ou seja, definida pelo STF, é a seguinte: em repercussão geral, são nulas as provas obtidas durante toda a persecução penal em processos por crimes sexuais em desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, notadamente a sua dignidade, honra, intimidade e integridade psicológica, por condutas comissivas ou omissivas do magistrado e demais atores processuais, bem como todas as demais provas e atos processuais que delas diretamente derivarem, nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Nessa hipótese do item 1, a nulidade poderá ser decretada de ofício ou arguida pelo Ministério Público ou pela vítima, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal. 3. A sentença absolutória que seja amparada em provas bastante independentes e depoimento da vítima não será anulada. Obrigatoriamente deverão ser apuradas as responsabilidades disciplinares, civis e criminais em relação àqueles que desrespeitarem as disposições do artigo 400-A do CPP, que eu acabei de ler aqui para vocês. As audiências instrutórias nos casos de crimes sexuais, mediante concordância da vítima, deverão ser gravadas e juntadas aos autos, resguardado o necessário sigilo. E essas são as teses, então, que ficaram definidas após o julgamento deste caso da Mariana Ferrer lá no STF. Espero que tenha esclarecido, espero que você tenha gostado, curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque você tem todo o direito de saber.